Paula veio hoje, a Paula Brito, ela está aqui conosco, tem nos ensinado a cuidar das nossas plantas. E porque eu até comentei com a Paula, eu falei, Paula, eu tenho dificuldade com algumas plantas em casa, às vezes a rega não fica regrada, aí ela sofre. Eu falei para ela da minha orquídea, que tal? Ela falou, Rita, vamos trazendo sempre, porque uma hora você ajuda alguém com uma orquídea, uma hora você ajuda alguém com a suculenta, que foi o nosso caso da nossa última entrevista, e hoje você vai nos ajudar com as ervas. Com as ervas e com então, as sempre bem-vinda, né? Obrigada, bom, muito gostoso estar aqui hoje, estava com saudade já. Vamos falar um pouquinho hoje sobre ervas e algumas plantas para horta. Ah, vamos? Né? Você sabe que horta, muita gente pergunta, né? Como é que faz para ter horta? Principalmente horta de ervas aromáticas que a gente gosta tanto, né? É importante a gente ter sempre a consciência assim, precisa de sol, um pouquinho de sol. Tem que ter um pouco de sol durante o dia. Ah, então não adianta deixar nada, tem que ter um pouquinho de sol. Tem que ter um pouquinho de sol. Por isso que muita gente tem dificuldade de cultivar plantas comestíveis dentro de casa, dentro do apartamento que não pega sol. Então tem que ter lá, pelo menos, Rita, assim, olha, 4 a 5 horas de sol. Nossa, e eu tirei, pra gente poder ter uma erva. Ela tá com uma folhinha miudinha, porque ele não tá no sol. Pra gente poder ter a erva bonita, né? E não ficar tendo que trocar, porque o sol ajuda não só a planta a desenvolver folhagem, mas também a desenvolver até a raiz dela. Então a gente só vai ter planta bonita se a raiz estiver bem desenvolvida. Mas, quando a gente não tem o sol que a gente gostaria de dar para as nossas plantas, a gente tem a opção dos fertilizantes, né? Do substrato, do cuidado que a gente vai estar sempre tendo que ter um pouquinho mais com a planta. Porque eu falo assim, a planta na natureza, a natureza cuida. Quando a gente traz para dentro de casa, a gente tem que cuidar dela também um pouquinho mais, né? Então, nesse caso, por isso que é importante os fertilizantes domésticos. Só voltando na quantidade de sol necessária para as ervas, pelo menos 5 horas de sol, qual é o período ideal? Porque a gente vai acompanhando o movimento do sol na nossa casa, a gente sabe onde bate mais sol num determinado período do dia. Qual é o melhor horário? Quando eu falo assim 5 horas, é de 4 horas, 5 horas, tá ótimo. Mas vamos supor que você não consegue ter isso, o ideal é o sol da manhã. Sempre, o sol da manhã é o que a planta mais gosta. Aquele sol do meio-dia, para ervas já é um pouquinho mais complicado. Não sei para o alecrim, né? O alecrim, lavanda, eles amam sol. Sol e vento. O alecrim adora vento e adora sol. Mas há outras plantas, como a gente tem ervas sálvia, tomilho, são plantas que gostam do sol, mas não de tanto sol assim. Então, o sol do meio-dia a gente não aconselha muito não, deixar a planta lá torrando neste sol. Mas para quem não tem outra opção, mora no apartamento e bate sol só meio-dia, a gente diminui o tempo, deixa um pouquinho menos, mas deixa no sol, porque é importante para a planta. Perfeito. Tá? E aí, o que você trouxe hoje? Olha, sabe o que eu trouxe hoje? Eu trouxe umas plantinhas aqui para a gente ter uma ideia, porque algumas a gente pode cultivar na água também, que é uma dica legal, né? Nem todo mundo dá para ter terra. O ideal é que a gente cultive na terra. As plantas ficam super bem, desenvolvem, cresce raiz, mas muitas vezes não dá para cultivar em terra. A gente não tem como ter terra em casa. Uma opção são os vasinhos com água. Eu até trouxe uma aqui, um vasinho com manjericão. Então, tá vendo? Olha, esse é um vidrinho de palmito. Aqui é um manjericão que eu coloquei. Deu até flor, quer dizer, até florzinha para ser polinizada aí pelas abelhas. As abelhas adoram. E já está enraizado, olha lá, já criou raiz. Qual que é o segredo para a gente cultivar a planta em água? Primeira coisa, a gente tem preocupação com dengue hoje em dia, que está aí, né? A gente está super atento a isso. E tem esse cuidado, tem que ter. Então, a gente pode colocar na água uma gotinha ou uma colherzinha de café de água sanitária. Quando você coloca a água, não mata a raiz, não mata a planta, pode ficar tranquilo com isso. Ou se não tiver água sanitária, olha o que eu fiz, né? Peguei minha meia calça fininha, a gente corta a meia e a gente coloca na boca do vasinho para cobrir. Aqui só faltou para mim, que eu acabei não trazendo, sabe essas elastiquinhos de cabelo, sim, né? Sim. A gente pega o elastiquinho de cabelo só e amarra um pouquinho mais, só para proteger, justamente para o mosquitinho não entrar. Mas dá super certo e a planta vai muito bem aqui. O ideal é trocar água uma vez por semana. E a gente pode enraizar na água, se quiser, e depois transferir para um vasinho de terra. Ou se você não tem terra, você pode deixar aqui e toda vez que for fazer lá um macarrãozinho ou
alguma coisa que você queira usar, você pode estar tirando as folhas e usando a planta. Não tem Nesse nenhum caso, a problema. gente pode tirar assim com a mão mesmo? Ou você acha que uma tesourinha? O que é melhor? Então, você sabe que é uma pergunta que todo mundo faz. O ideal mesmo é o tal do beliscamento na planta. Já ouviu falar disso? A planta adora ser beliscada. Então, para a gente estimular para que ela solte bastante folha, se eu vier e cortar, eu estimulo menos do que se eu vier e cortar com a mão. Ai, Beliscar tudo a com planta. tesourinha, um cuidado com a Pois plantinha. é, e não. E o melhor é beliscar. Exatamente, é você vir e beliscar. E tem uma coisa também interessante, né, das ervas aromáticas, que é o seguinte: se você quer fazer ela encher de folhas aqui embaixo, ficar mais folha, tá vendo que aqui ela cresceu, ó, ela estiolou, ou seja, ela foi lá para cima. Mas se eu quiser fazer com que ela tenha mais folhagem embaixo, é só eu começar a cortar ou quebrar bem na pontinha, o ápice da planta. Eu venho aqui, ó, bem na pontinha e quebro. Então, se eu precisar de uma folhinha, compensa pegar Pegar essa em pontinha. cima, sempre de cima para baixo, porque de cima para baixo vai estimular ela a encher mais folhas embaixo. E as folhas de baixo são sempre maiores, mais saborosas, né? São folhas mais que elas ficam mais resistentes. E aí você consegue estar usando. Então essa pontinha aqui da planta, isso vai pro manjericão, isso vai pro alecrim. Até que eu até trouxe um alecrim pequenininho aqui, ó, tá só uma mudinha, ó. Mesma coisa, se eu cortar aqui de cima, começar a beliscar e arrancar, ele vai enchendo cada vez mais aqui embaixo. Daqui a pouco eu tenho um alecrim bem cheio, como a Ai, gente que quer, dica boa. né? Então, uma dica E a super gente legal. fica com dó de tirar o brotinho. Não, não pode ter. Pode tirar. E é bacana também uma outra coisa do alecrim. O alecrim é muito fácil de enraizar. Ah, Se você tirar lá o brotinho... Minhas amigas falaram, não, é elas fácil. não conseguiram fazer o alecrim. Não, é fácil. Você tira a pontinha dele. Tem que estar um pouquinho mais cheio o caule, né? Um pouquinho mais forte. Não tão bebê como esse. Mas você pode cortar e você coloca na terra adubada, uma terra bem adubada, que aí ela logo ela começa a brotar, a fazer o brotinho. Dá para enraizar na água? Difícil. O alecrim não é uma planta de ganhar raiz fácil na água, não. Por isso que a gente vai direto para a terra. Tá? Essa é uma diferença aí bacana. Legal. Outra coisa muito legal, principalmente planta como alecrim, a natureza nos ensina, basta a gente olhar para ela. O alecrim é uma planta dura, né? Você percebe que ela é mais rígida, mais dura. Todas as plantas que têm essa folha mais rígida, você pega a folha mais gordinha, mais firme, é uma planta que gosta e precisa de cálcio. E aí, planta que fica firme, fica durinha, imagina, o cálcio é osso, né? É. Tudo que precisa de cálcio está mais rígido. Então, uma dica muito legal para o alecrim que ele ama, ó, até trouxe. Que é casquinha de ovo. Eu até trouxe o ovo, olha, para a gente poder sempre pegar o ovo, lavar, limpar bem o ovo. Aquela película que tem aí dentro. A gente tira, lava, põe no sol, porque o sol ajuda a potencializar o cálcio. E depois que a gente vai e tritura no liquidificador ou numa centrífuga, ó. E esse pozinho a gente coloca no alecrim. Ele ama, né? É uma forma de você estar ajudando a planta a ficar mais firme e se estruturar bem. Antes da gente mudar de erva, tem uma amiga minha, até aproveito para mandar um beijo para ela, Zenaide, um beijo para você. Ela disse assim, que ela aprendeu com a mãe dela, que no manjericão, para ele, tem que arrancar essa partezinha. Isso procede? Procede. Mas, como a gente também não pode ter tudo para nós, a gente tem que compartilhar com a natureza, porque a natureza precisa dessa flor, precisa disso aqui que está saindo para polinização. Isso. Então, eu até falo assim, olha, um é para abelha e o outro é para mim. Então, tem lá 2, 3 flores saindo, né? O ramo com a floração, você vai e corta algumas, mas deixa um pouquinho de flor ali, porque é importante, as abelhas vão polinizar essa planta. Para que ela possa continuar produzindo. Exatamente. E dá para usar isso aqui para tempero também ou não? Não, não dá. A gente não costuma usar as flores, somente as folhagens do manjericão. Ok, tá? Você sabe que a gente tem um manjericão roxo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é misturar as ervas aromáticas nos jardins ornamentais. Isso as pessoas não fazem, porque às vezes nem sabem se pode. Pode.
erva, planta, não é só em vaso, a gente pode pôr no chão também e cultivar no canteiro de casa, lá no canteiro que você tem. Tem um canteiro com sol, você pode misturar flores e ervas aromáticas no mesmo canteiro, não tem problema nenhum. Então fica lindo. Nós temos alguns manjericões que são roxo, não sei se você já viu, manjericão roxo, e ele dá uma flor roxa, coisa mais linda. Para jardim, nós temos fica foto muito desse bonito. manjericão roxo? Vamos ver que ervas que nós temos fotos aí pra gente mostrar. E você comenta sobre as fotos. Vamos lá. Ah, olha, vamos falar desse, é muito interessante. Então vamos. Aqui são as hortas hidropônicas. Nós vamos você até tinha falar falado de cultivar em água. E cultivar em água. Você sabe que ali é um cano de PVC, que foi cortado, furado. Dentro passa a água sai lá daquele galão azul. Lá dentro tem uma bomba de aquário, super simples. E essa bomba de aquário que fica ligada, ela joga a água ali naquele cano que fica passando água o tempo todo, com nutriente líquido, né, que a gente compra para isso, e a gente consegue cultivar algumas plantas nesse meio líquido. Quais são? Alface, agrião, rúcula, a gente até compra hoje em dia, né? A hidroponia está aí nos mercados, a gente tem pego cada vez mais essas plantas no mercado. Mas a gente cuidando da plantinha. É uma delícia, é uma delícia. Outro sabor. E dá para fazer, só tem apartamento, Rita. Ali eu tô vendo as couves nas caixas. Para quem Sim. tem esse espaço de colocar uma caixa numa varanda ou quer fazer um canteirinho de ervas pequenininho, com um pouquinho de cada planta, dá para fazer numa caixa só? Dá para fazer, aquilo ali é pallet. É pallet? É pallet, tudo pallet que foi pego, reciclado e virou essas caixas aí de horta. Nossa, que legal. Por dentro a gente coloca só um saco preto, aqueles sacos bem grossos de lixo, né? E a gente faz o cultivo sem nenhum problema dessas plantas. Como tem muitas fotos, podemos ir comentando cada uma delas? Vamos passar? Vamos. Ah, isso é muito legal que eu acabei de falar com vocês agora, de cultivar flores junto com as hortas. Aí tem um amor perfeito, que é uma flor, inclusive, que é comestível. Dá para comer, dá para pôr na salada, dá para enfeitar o prato, junto ali com o brócolis. Olha que gostoso, Ali né? é brócolis? É um brócolis. Ah, é verdade. Agora eu olhei no meio dele, eu estava de olho na flor. Então ali é uma flor e depois o brócolis junto. Exatamente. Fica bonito, olha lá. Olha o que eu estava te falando. A próxima imagem que passou ali agora, Nós eu estava vamos comentando pra ela. isso, do canteiro, na parte inferior da tela. Tá vendo o canteiro ali com o manjericão roxo? Aquele roxinho lá no Olha canto aquilo é ali, um manjericão? É um manjericão roxo junto com cúrcuma, que é uma flor ornamental super bonita também. Então assim, é um canteiro de plantas onde tem flor e erva aromática misturado. Então dá para fazer? Dá. A gente pode fazer essas misturas nos nossos cúrcuma jardins. não tem que ter um solo um pouco mais úmido, perto de água? Precisa, mas essa daí não é aquela que a gente come. Essa é a entendi. cúrcuma ornamental, é uma flor, Tá. Que a gente encontra hoje em dia nos gardens. Vamos para a próxima foto. Ah lá, a gente tem mais flor comestível ali, é o hibisco. A gente tem o hibisco que pode comer, pode enfeitar prato, pôr na salada, né? E em cima a gente tem ali o repolho. A couve-flor. A couve-flor, Que dá para usar as folhas também, né? Para refogar com uma couve. É uma delícia, não é? Muito bom. É mais macio. Então você vê, ó, essa mistura da flor junto com Outro amor perfeito. Outro amor perfeito, que é uma planta super bacana para a gente cultivar na horta. Né? Ela é muito... Você sabe que quando a gente cultiva flores com horta, é uma forma até da gente enganar as pragas, para não ir na... Ah, é? É. Quando a gente... Tanto é que nos vinhedos, né, eles colocam as rosas, já ouviu falar? Para fazer o cultivo das uvas nos vinhedos, eles colocam plantio, eles plantam rosas na entrada dos vinhedos, que é justamente porque se a rosa começa a adoecer, é porque é sinal que tem praga andando. Entendi. Porque vai primeiro na flor. A praga vai sempre na flor, para depois ela ir nas outras plantas em volta. Olha que é legal a curiosidade. gente ter flores espalhadas pelo nosso jardim. É uma forma da gente até observar se o nosso jardim está sendo ou não atacado por pragas. Quando a flor não está legal, alguma coisa não está incomodando outras plantas. Exatamente. E tem mais alguma imagem lá? Tem mais imagens. Nós vamos colocar. Então, esse Ai, que morango lindo! Morango também cultivado em pallet, aí está cultivado numa parede, inclusive. Naquele modelo que nós vimos agora há pouco. Naquele modelo, exatamente, que é de pallet. Gente, pallet hoje em dia dá para fazer muita coisa, E tem não tanto é? pallet que a gente vê jogado na frente das empresas, o pessoal não quer mais. Sim, tem muito. Legal, gostei da muito. ideia. Então, lá, mais uma, ó, o manjericão junto com a capuchinha.
Já ouviu falar de capuchinha? Capuchinha. Mas é uma comestível flor também? comestível Não também. sabia. Ela é linda, capuchinha. Ela fica linda no jardim. É uma planta muito gostosa de ter no jardim também. Temos mais uma foto? Ah lá. A hidroponia. A né? hidroponia, olha o tamanho da raiz do alface. Porque a raiz vai E o que vai nessa crescendo. água? É fertilizante. Eu até trouxe aqui algumas coisas para a gente ter ideia do que a gente pode estar usando em horta, porque é importante assim, em horta a gente tem que ter essa consciência de que tem que usar coisas orgânicas. Afinal de contas, nós vamos consumir, né? Então não dá para colocar coisas químicas, fertilizantes químicos, herbicidas químicos, a gente tem que evitar isso. Então eu trouxe aqui algumas coisas para a gente entender um pouquinho o que seria, e aí as pessoas podem estar buscando esse tipo de ingrediente para estar colocando nas suas hortas. Você perguntou agora da hidroponia. Olha, aqui a gente tem um tipo de fertilizante que é líquido. Ecológico. Ó, ecológico. Então esse pode ser colocado na água para quem for fazer o seu pé de alface crescer Então, se na você água. for fazer uma hidroponia na água, na água, ou até mesmo assim, né? Você pode colocar o líquido, nunca aquele de pozinho. É sempre fertilizante líquido que já tem no mercado. Muitas marcas trabalham hoje em dia com fertilizante líquido. Então tá? a gente tem que procurar um fertilizante ecológico líquido. Tá. O que é o ecológico? A base de construção desse tipo de fertilizante é frutas, folhas, cascas, é o que tem na natureza. Faz toda a decomposição disso e vira os fertilizantes ecológicos, que a gente pode estar usando sem nenhum problema, não tem nada químico. Ok. Outra coisa muito legal de ter, que hoje em dia já está se falando muito, que é o bocashi. É esse fertilizante também. Ele já é de pozinho, o bocashi. Ele é totalmente orgânico. Quando é orgânico, quem tem cachorrinho em casa, gato em casa, criança, pode ficar despreocupado que não tem nenhum problema com essas Não tem. de contaminação, de intoxicação, nada, tá? Então, esse já é líquido, já é pozinho. E esse é o nome do Bocashi. produto, não é a marca. Não é a marca, Tá. não é a marca. Chama bocashi, é um tipo de fertilizante onde lá tem os micros e os macros nutrientes que as plantas precisam tanto para crescer, desenvolver e dar flor, Vira só um frutificar. pouquinho, aproveitando Pra que... cá? ia falar que Deu pra aproveitar ver? que a imagem tá aí, ó. Bocashi. Isso mesmo. Então esse é muito interessante. Dá para ir na horta, nas flores, nas árvores, isso aqui vai em tudo, tá? Bocashi é bem interessante. Lembrando que eu até trouxe aqui, ó, a gente tem um fertilizante que esse é top de linha, porque é natural, é fácil da gente acessar ele, que é o humus de minhoca. O humus de minhoca vocês podem estar usando à vontade em horta. Isso é interessante de falar. Quando é fertilizante orgânico, a gente pode usar sem ter medo de queimar, de danificar a planta. Então, a gente pode usar uma vez por mês, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, ou seja, você percebe a sua planta como é que ela está e você vai lá e pode colocar sempre o fertilizante na planta sem medo. Tá? Legal, gostei. O humus de minhoca, por exemplo, nas minhas plantas de casa, a cada uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu já estou indo lá e colocar um pouquinho. Porque elas mantêm, elas ficam muito mais nutridas. Então a gente tem, ó, humus de minhoca, fertilizante líquido e a gente tem o bocashi. Tá bom? De fertilizantes aí que são bem bacanas. E para ajudar nas pragas, tem algum Então, especial? tem. Eu falei com você a última vez que eu vim, e eu falei até que eu ia trazer. Falei, eu vou levar. Tô comendo aquele manjericão que você beliscou. O cheiro é bom, né? Não, e o gosto gostoso, também, não é? muito bom. Você sabe que nós temos um produto que é esse aqui, ó. Qual que é a câmera que eu mostro aqui? Isso, para ele. Pra cá? Aí. Esse é um produto novo que está entrando. Pirolinhoso? Pirulenhoso. Está entrando cada vez mais no mercado em termos de conhecimento. O pirulenhoso nada mais é do que eles condensam a fumaça da madeira que é queimada para fazer carvão. Olha que coisa isso, né? E aí essa fumaça, ela é colocada, vamos até colocada nesse vidro, eles tiram toda a parte de oxigenação dessa fumaça e ela fica aqui. Tanto é que a gente quando abre é cheiro de fumaça queimada, de madeira queimada. É. E o pirulenhoso, ele é muito usado para controle de pragas. Que legal. Então ele Como combate. você faz? Você borrifa? Borrifa, chacoalha. Tem que ser diluído? Tem, porque eles vêm muito concentrado. Todo pirulenhoso vem com uma concentração muito forte, por isso que o cheiro é muito forte. A gente dilui em água, de acordo com o fabricante, dilui e a gente vai borrifando nas folhas das plantas. Você sabe que eu trouxe aqui um hortelãzinho que eu peguei, olha, estava sendo cultivado na água e ele tá com um funguinho, ó, tá cheio de fungo.
não está muito legal esse hortelã, né? Não está muito legal. Então, esse hortelã eu já posso começar a tratar ele com o lenhoso. Olha que legal. Tá? E pode fazer assim, borrifar toda semana, até sumir todas aquelas manchinhas de fungo. Então, piro lenhoso hoje em dia, anotem o nome aí, podem procurar. Isso para qualquer planta, nós não falamos de ervas, mas para qualquer planta. Qualquer planta. Mas principalmente nas comestíveis, porque nós vamos ingerir. Sim, né? sim. Ficou exato. alguma foto sem mostrar para que ela possa comentar? Que aí a gente... Olha, então, faltou colocar, esse aqui é o sistema de hidroponia. Sim. Tem mais alguma? Ah, essa é muito legal. Essa aí é uma opção muito bacana que as pessoas até falam, lembrei da minha avó, que é a gente fazer balaios de berçários para algumas plantas, principalmente frutíferas. Então, você pode usar balaios e colocar ali frutífera para você fazer ela crescer, enraizar um pouquinho mais, depois você pôr no chão. Perfeito, tá aí, demos muitas dicas e se você quiser mais ainda, é só você entrar em contato com a Paula Brito, porque ela vai voltar mais vezes. O que você quer ver aqui no programa Mulher.com que ela traga sobre as plantas, sobre os cuidados? A gente espera a sua dica e tá aí, olha, Flores Arte Botânica para você seguir a Paula. Paula, obrigada, vamos embora? Obrigada a você, vamos embora. Vamos pro pastel de figo? Opa, vamos já. Um beijo, gente. Até amanhã. Amanhã tem sorteio, hein? Não esquece de participar com a gente.